Se você foi diagnosticado com câncer de pele recentemente, ou se você já teve esse histórico, ou conhece alguém que já tenha tido um câncer de pele, fica aqui que esse vídeo é para você. Você sabia que o câncer de pele é o mais comum de todos os cânceres que podem acometer o corpo humano? O câncer de pele pode chegar a mais de 30% de todos os tipos de câncer. Então a gente sabe que é uma doença bem prevalente e bem frequente. Existem vários tipos de câncer de pele, mas para fazer uma subdivisão mais didática, a gente divide em câncer de pele não melanoma e melanoma. O melanoma, que é um tipo de câncer de pele menos frequente e mais agressivo, corresponde a apenas 5% dos casos. Já os outros tipos de câncer de pele correspondem a 95% e estão compostos principalmente pelos carcinomas, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. A gente sabe que o câncer de pele ele provém de uma proliferação anormal das células da pele daquele paciente. E cada tipo de célula diferente que vai se proliferar vai dar origem a um tipo de câncer de pele diferente. Nesse vídeo eu vou abordar os 3 principais tipos de câncer de pele. O carcinoma basocelular, o famoso CBC, é o câncer de pele mais comum de todos. Ele geralmente apresenta um crescimento mais lento e o risco de metástase ou de letalidade é baixíssimo, chega a quase zero. O CBC, ou basocelular, ele vai se originar das células basais da epiderme. A gente sabe que a pele ela tem 3 camadas, a epiderme, a derme e a gordura, ou subcutânea. Na epiderme, a gente vai ter uma outra subdivisão de camadas. E na camadinha de baixo da epiderme, que é a camada basal, é dela que vai se originar o famoso CBC. O carcinoma basocelular, ele vai apresentar vários subtipos e cada subtipo vai ter uma apresentação clínica diferente. Normalmente, ele vai se apresentar como uma pápula, uma lesãozinha mais elevada sobre a pele, perolada, ou seja, com aspecto mais brilhante, avermelhada, que muitas vezes vai se parecer uma feridinha que não cicatriza ou uma espinha que nunca sai daquela localização. Ele pode apresentar também pontos enegrecidos, vasos sanguíneos mais tortuosos e até uma ulceração, realmente parecendo uma feridinha ali naquela localização. O grande fator de risco para o carcinoma basocelular é a exposição solar, e aí a gente vai ter mais frequentemente esse tipo de câncer de pele nas áreas mais expostas ao sol, então nos braços, no colo, aqui em cima das costas, no rosto, principalmente no nariz. E na grande maioria das vezes a gente vai conseguir obter a cura desse tumor apenas com medidas cirúrgicas, que eu vou abordar um pouco mais para frente. Já o carcinoma espinocelular, o famoso SEC, ele vai se originar dos queratinócitos, que são as células presentes na camada da epiderme, né, que é a camadinha mais superficial da pele. Inicialmente eles vão se proliferar somente ali naquela região superficial e com o passar do tempo eles vão proliferando mais para a profundidade. Ele é menos comum do que o basocelular, porém ele tem um grau de agressividade maior, então ele tem uma chance um pouquinho maior de gerar metástases e sim de gerar letalidade, quando não diagnosticado e não tratado precocemente. Clinicamente, ele vai apresentar-se como uma lesão avermelhada, muitas vezes que sangra com facilidade, um aspecto de aspereza local, que os pacientes muitas vezes se referem como se fosse uma verruguinha naquele local. E pode se apresentar similar ao basocelular, com uma feridinha que nunca cicatriza, né? Uma úlcera no local. E é importante também que ele seja diagnosticado precocemente, tratado precocemente. Na grande maioria das vezes, com cirurgia, também a gente vai conseguir curá-lo. E por fim, vamos falar do melanoma, que dos 3 é o menos comum de todos, está presente em apenas 5% dos casos. Porém, é o câncer de pele que vai ser o mais temido aí pelo maior risco de letalidade, né, de mortalidade e também de metástases. Então, apesar de ser um câncer de pele um pouco menos frequente, ele requer uma atenção maior. E ele pode se apresentar clinicamente de diversas maneiras. Geralmente, ele vai se apresentar com uma pinta, né, um sinal mais enegrecido. Existe também o melanoma amelanótico ou hipomelanótico, que pode confundir muito para o agente diagnóstico, que vai se apresentar como uma lesão mais avermelhada e sem pigmentação. Porém, via de regra, na grande maioria, ele vai ser sim pigmentado. E existem algumas características que a gente tem que estar atento para poder pensar nesse diagnóstico. Então, existe a regrinha do ABCDE,
que a gente vai se basear para pensar que aquela lesão pode ser um melanoma. O A é de assimetria, então sinais, lesões que são assimétricas nos eixos, né? A gente divide ela no meio, tanto do lado direito como esquerdo ela não é igual, lado superior e inferior também não é igual. O B são de bordas irregulares. O C é de múltiplas cores, geralmente 3 ou mais cores já chamam a atenção. O D é de diâmetro, quando tem uma lesão, um sinal com mais do que 6 milímetros, que é mais ou menos o tamanho de um lápis, de uma borrachinha de lápis ali. Quando o tamanho é maior do que esse, também nos chama a atenção. E o E é de evolução, uma lesão que vem crescendo, que vem mudando de aspecto, mudando de coloração, também nos chama a atenção. Para melanoma, principalmente. Outra coisa que também chama atenção para melanoma é o sinal do patinho feio, que a gente tem um padrão de sinais de cada paciente, e aquele sinal que destoa, que é diferente dos demais, também nos chama atenção. Explicados os 3 principais tipos de câncer de pele, como é que a gente faz agora para poder diagnosticar se aquela lesão suspeita, né, é um câncer de pele ou não? Primeiro é importante o paciente estar sempre fazendo o seu autoexame, olhando os seus sinais, se tem algum sinal mudando de aspecto ou não. Se não tiver nenhum sinal mudando de aspecto, pelo menos uma consulta dermatológica anual para que a gente possa analisar em consulta, observar todos os sinais, inclusive aqueles que estão em áreas mais escondidas, áreas que o paciente não consegue ver bem. E a gente vai examinar esses sinais com a ajuda do dermatoscópio, que é esse aparelhinho aqui que permite o aumento, né, de 10 vezes. A gente consegue ver ali além da pele e ele consegue dar dados muito mais precisos para a gente como dermatologista de como suspeitar, quando suspeitar ou não de uma lesão ou de um sinal. Quando a gente olha com o dermatoscópio, a gente vai poder se guiar melhor. Os sinais suspeitos vão ser submetidos a biópsia, então a gente tira um fragmento, um pedacinho pequeno de pele ali naquela região e vai mandar isso para um patologista analisar no microscópio. E aí o patologista vai poder dizer para a gente se aquilo ali é ou não é um câncer de pele. E aí a gente recebeu o laudo do patologista e veio sim compatível com câncer de pele. Qual o tratamento, qual a conduta agora? Para a grande maioria dos cânceres de pele, a conduta cirúrgica vai ser a conduta curativa. A gente vai dividir aqui para fins de tratamento nos carcinomas e nos cânceres de pele melanoma. No melanoma, quando é um melanoma superficial, a gente vai conseguir obter a cura apenas com a cirurgia, com a margem cirúrgica ampla, ou seja, a gente tira bastante pele aparentemente normal ali ao redor para a gente conseguir obter a cura. Quando a gente tem um tumor, um melanoma mais invasivo, e aí o histopatológico vai conseguir definir isso para a gente, esse grau de invasão, de profundidade, a gente, em alguns casos, vai requerer que tenha algum tratamento a mais, geralmente a imunoterapia, que são medicações que se faz por alguns meses, para que o paciente possa garantir aí que não dê metástases, ou que se já tiver metástase, a imunoterapia também entra nesse tratamento aí. Falando dos carcinomas agora, o espinocelular e o basocelular, na grande maioria das vezes a conduta cirúrgica vai ser sim curativa para esses casos. Então existem 2 tipos de cirurgia que a gente pode abordar. Existe uma cirurgia convencional, em que a gente vai tirar o tumor com a margem de segurança ao redor. Então a gente vai tirar uma pelezinha normal ao redor para garantir que saiu tudo. Geralmente para o basocelular, a gente vai tirar uma margem de segurança de 4 a 5 milímetros de pele sã, de pele normal ao redor do tumor, e para os espinos celulares a gente vai tirar uma margem de segurança um pouquinho maior. Existem também técnicas cirúrgicas como congelação e a cirurgia micrográfica de Mohs, em que a gente consegue analisar 100% das margens no intraoperatório. Na cirurgia convencional, quando a gente retira todo o tumor e a margem, a gente manda para o patologista analisar e depois de alguns dias esse resultado sai. O patologista vai dizer para a gente se tem margem lateral e se tem a base, né, a margem profunda, livres ou não do tumor, para a gente considerar o paciente curado ou não. Já na cirurgia micrográfica de Mohs, a gente vai conseguir saber isso no momento da cirurgia. Então, se tiver qualquer margem acometida, a gente vai conseguir fazer essa remoção extra no momento da cirurgia. E assim a cirurgia vai se procedendo, vai evoluindo até a gente ter certeza de que saiu tudo. Para depois disso reconstruir, fazer a reconstrução ou fechamento da pele. E quando é que eu vou indicar uma ou outra cirurgia, né? Na cirurgia micrográfica de Mohs, a cirurgia que a gente vai analisar durante o intraoperatório as margens cirúrgicas, a gente vai indicá-la tanto no basocelular como no espinocelular, que são mais agressivos. Então, se tiverem subtipos mais agressivos,
se for um tumor de grande tamanho, maior do que 2 centímetros, ou se for um tumor que está localizado em áreas de alto risco. Então, a cabeça como um todo, as mãos, os pés e a região genital. Os demais tumores pequenos, de subtipos menos agressivos ou localizados em outras áreas do corpo, eles podem ser feitos, né? A gente pode proceder à cirurgia convencional. E agora que já falamos dos principais tipos de câncer de pele, como é feito seu diagnóstico e tratamento, é importante também abordar a questão da prevenção e quais são os fatores de risco para a formação do câncer de pele. A gente sabe que o câncer de pele ele pode ter fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Um desses fatores é a questão genética, né, que a gente sabe que não pode modificar. Então, se você tem algum parente, principalmente de primeiro grau, que tem esse histórico de câncer de pele, você tem uma chance muito maior de desenvolver um câncer de pele no futuro. Existe também a questão da cor da pele. Pessoas que têm a pele branca, os olhos e o cabelo claros, têm muito mais chance de ter câncer de pele do que uma pessoa de pele negra, que também tem esse risco, porém um risco bem reduzido. Por quê? Porque a gente sabe que quem tem a pele clara tem muito pouca melanina. E a melanina é um grande protetor do DNA. Ela fica em cima, cobrindo nosso DNA e protegendo nosso DNA contra a radiação do sol. Então, quem tem pouca melanina vai ter o DNA mais desprotegido. E falando em radiação do sol, a gente sabe que a radiação ultravioleta, quem tem exposição solar, tanto de solar intermitente e intensa, né, as queimaduras, quanto aquela exposição solar crônica, tem uma chance maior de desenvolver câncer de pele. Então isso aí a gente sabe que consegue modificar. Então se proteger do sol, usar filtro solar, usar roupas UV, chapéu, ficar mais na sombra, tudo isso vai ser fator de proteção contra o câncer de pele. A gente sabe também que tem alguns cânceres de pele, o SEC, né, o espino celular, que nas regiões genitais está ligado ao HPV. Então, não só a gente se prevenir usando preservativos, mas também tomando a vacina do HPV, a gente consegue reduzir esse risco de formação do SEC, do espino celular na região genital. E principalmente o SEC também está relacionado a outros fatores de risco, incluindo as pessoas imunossuprimidas, tanto por questão de doença, como também por questão de medicamentos, né? Pacientes que são transplantados de órgãos sólidos, que usam imunossupressor, têm mais chance de desenvolver câncer de pele ao longo da vida, e pacientes que têm alguma área do corpo com aferimento, né? Uma úlcera crônica, ou que tem uma área com radioterapia, que também é ferida, ou uma área de grande queimadura, naquela área, que é uma área mais cicatricial, uma área alterada, também existe um risco maior de formação de câncer de pele ali. Também existem umas síndromes genéticas, né, que são mais raras, que também estão envolvidas na formação do câncer de pele. Então, gente, se você teve um diagnóstico recente de câncer de pele, essa é a mensagem que eu queria deixar, que sim, câncer de pele tem cura, na grande maioria dos casos, a gente consegue curar apenas com a cirurgia. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ver esse vídeo, que você sabe que precisa entender um pouco mais sobre como se forma e como se trata o câncer de pele. É isso, contem comigo.